Estou aqui então dentro do software da Rio L2600A, software no qual você pode fazer o download diretamente pelo site. Acessando o produto, você pode ir diretamente na aba Suporte, onde você vai encontrar o botão que contém o link para você fazer o download do software e instalar na sua máquina. É muito importante que você saiba que o software só é compatível com o sistema operacional Windows, tá bom? Então vamos lá, estou aqui dentro do software e aqui na aba de monitoração, no qual é a primeira aba aqui que você tem quando você conecta com a sua caixa, você tem aqui a informação de input, a modulação de input, a informação de ATT, a informação da modulação da via dos graves e a informação da modulação das vias dos agudos. Como assim? Aqui dos graves é do falante, referente ao falante, do woofer, e dos agudos do drive. Tá bom? Além disso, também é possível você mutar separadamente somente o falante ou então mutar somente o agudo. Dessa forma, se você quiser ouvir separadamente somente o falante ou somente o driver, é possível. Segunda aba, você vai encontrar o HPF, no qual além de você escolher a frequência, você consegue aumentar o volume diretamente também pelo HPF ou diminuir. Você consegue diminuir 40 dB ou aumentar 20 dB. Tá bom? É um recurso de volume dentro do HPF. Você consegue selecionar a frequência do HPF e, além disso, escolher o tipo de filtro, tá bom? É bem importante que você compreenda que esse filtro HPF, ele vai ser muito crucial para quando você estiver usando esse sistema junto de um sub, no qual sempre vai se fazer necessário, claro, mas é muito importante que a partir do momento que você esteja usando o sistema junto de um sub, você use o filtro HPF para estar tirando, limpando os graves desnecessários para o seu line array. Os graves no qual somente o sub vai ficar responsável por falar. Ou seja, quando você pega aqui e coloca o HPF, por exemplo, em 120 Hz, significa o seguinte: a partir de 120 Hz é onde o seu line array começa a atuar, e é muito importante, claro, que você também coloque o LPF do seu sub também em 120 Hz, aonde de 120 Hz para baixo o seu sub também vai começar a falar. É o ponto de crossover entre o seu line array e o seu sub, tá bom? Isso, claro, você que vai definir no seu alinhamento ou profissional que você contratar para fazer o alinhamento. E, mais uma vez, é um recurso incrível porque a sua caixa te dá a possibilidade de você gerenciar isso diretamente pela caixa através do software. Então você consegue colocar HPF na frequência que você quer, escolher o filtro que você quer e ainda ter um recurso de volume diretamente no HPF. Indo para a terceira aba, você tem aqui o equalizador, no qual você tem 8 bandas paramétricas, no qual você consegue mexer no volume dessa banda, na frequência e no fator Q. Dessa forma, você consegue criar uma sonoridade mais adequada ao seu gosto ou à necessidade do local, utilizando os recursos de equalizador que tem presente no software da Rio. Mais uma vez, mais um recurso muito crucial para o alinhamento do seu sistema e também para o resultado final. Um equalizador paramétrico de 8 bandas é simplesmente incrível nessa faixa de preço desse line array. Indo para a próxima aba, você vai ter um limiter, no qual você define o threshold desse limiter. O que é o threshold? O threshold é o nível no qual o limiter passa a atuar. Posteriormente, você tem o ratio, no qual você vai definir a taxa de atuação desse limiter. Então, a partir do momento que você coloca, por exemplo, 100 para 1, a cada 100 que entra, sai 1. Ou seja, o sinal está sendo reduzido numa razão de 100 para 1. Ou se você quiser usar numa razão menor, por exemplo, 8 para 1, a cada 8 que entra sai 1. Você está reduzindo esse sinal numa razão de 8 para 1 a partir do threshold, entende? Então o threshold é o nível no qual essa ferramenta começa a atuar. Além disso, tem o ataque, que é o tempo no qual essa ferramenta demora para atuar a partir do momento que o sinal passa do threshold, e o release, que é o tempo no qual essa ferramenta demora para deixar de atuar a partir do momento que o sinal passa para baixo do threshold novamente. Um recurso crucial para você conseguir manter a pressão sonora do seu ambiente de forma controlada e trazendo isso muito mais comodidade para os seus ouvintes. Com esse limiter é possível trazer uma pressão sonora muito mais homogênea, muito mais constante e uma experiência para os seus ouvintes muito mais confortável. Além disso, claro, proteger de possíveis picos e barulhos indesejados, por exemplo, uma desconexão de um cabo P10 de um instrumento e o canal está aberto na mesa, isso vai para o seu line array. Isso tudo o limiter vai te trazer de benefício, protegendo ainda mais o sistema, apesar dele já ter a proteção nativa dele, no qual não precisa ser ativada. Consegue trazer comodidade
no caso de uma pressão sonora mais equilibrada durante todo o seu evento ou apresentação musical, e um conforto auditivo também, claro. Indo para a próxima aba, nós temos a função de delay, no qual você consegue atrasar o line array diretamente pelo processador integrado dela. No caso aqui, esse delay vai até 15 milissegundos, ou seja, é possível você aplicar um atraso de até 15 milissegundos na sua caixa através do delay que tem nativo no processador integrado do seu Rio L2600. Agora aqui a gente tem a aba Work, que é a aba totalmente privada, no qual somente a equipe K-Audio tem a autorização e o acesso para mexer, porque aqui possui funções que podem comprometer a integridade do sistema. Aqui a aba no qual você pode salvar ou carregar os parâmetros de uma caixa. É muito importante que você compreenda que a partir do momento que você linka todas as caixas com cabo de rede uma na outra, por exemplo, você montou um sistema com 8 Rio L2600A, você consegue acessar individualmente cada uma delas e você consegue, obviamente, também salvar individualmente o preset de cada uma. Então você pode escrever lá, você vem aqui e salva, por exemplo, aqui, ó. Vou clicar aqui em salvar, vou colocar Rio, vou botar em caps lock, Rio L2600A lado L1, ok. E aqui você vai salvar Rio L2600A lado L1, lado L2, lado L3, lado L4, até o 8, e depois você salva o preset do lado R, para você ter salvo também no seu computador. E, claro, dentro da sua caixa. Então, você consegue gerenciar cada caixa separadamente. Ou seja, essa função de HPF, equalizador, limiter e delay você tem por célula. Incrível, você consegue ter um processamento completo, um gerenciamento completo do seu sistema através somente do processador que já vem integrado nela.